Dizer a vocês que nessas ocasiões a gente aprende muito nas discussões e nas perguntas e que assim é um enorme prazer, Cíntia, estar aqui, então fique tranquila porque assim eu gosto muito quando eu sou convidada a trabalhar e discutir esse tema que tem fortalecido o meu grupo de pesquisa com profissionais não só da área de informação, né, como no ambiente que nós estamos aqui agora, do Arquivo Central, mas também expor as preocupações do eixo da competência informacional para profissionais de outras áreas. Porque nós estamos no início de século em que as questões relacionadas ao tratamento técnico da informação reúne e une os profissionais de vários campos. E aí estão arquivistas, museólogos, bibliotecários, jornalistas, administradores e gestores. Eles precisam se integrar em torno de questões relacionadas ao tratamento técnico, buscando soluções que quase sempre aportam para políticas de informação ou para discussões de políticas de informação institucionais. E essas políticas prevêem diretrizes que são noções, aliás, orientações amplas de um conjunto de ações que a gestão precisa implementar, investir, desenvolver, mas também perpassam por ações de formação, oficinas, treinamentos, um investimento na área de recursos humanos e também de acervo, em relação ao seu cuidado, ao uso efetivo e estratégico, que devem compor detalhadamente com a orientação desses profissionais às ações em torno de políticas. Então, o eixo da formação e competência, que surgiu no campo da biblioteconomia, ainda como um trabalho desenvolvido pelo setor de referência das bibliotecas, que é o setor responsável pelo atendimento ao usuário, ele, na verdade, esse campo da formação, ele é muito amplo. E ele pode ser atualizado e pensado também para outras áreas, porque hoje os objetos de tratamento técnico se ampliam e exigem necessariamente uma aproximação dos profissionais que trabalhavam, digamos assim, no começo dos anos 50, do século passado, quando as áreas de tratamento técnico começaram a surgir e a consolidar seus eixos teóricos e metodológicos. Na verdade, a gente entra no novo século em que as ações de formação precisam integrar esses especialistas. Então, o arquivista tem que estar trabalhando junto com o museólogo, com o jornalista, com o gestor, discutindo o eixo da informação para propor políticas e diretrizes que sejam realmente harmonizadas a essa contemporaneidade que exige dos profissionais uma visão um pouco mais ampla e muito mais fora do seu escopo usual de atividades, tá? Então, eu vou falar conceitualmente de competência, mas vou falar também dando um pouco de exemplos de uma experiência profissional, da minha experiência profissional, da minha atuação enquanto pesquisadora dentro da Universidade de Brasília, mostrando algumas iniciativas que foram desenvolvidas no campo da política, mas que também precisam consolidar-se a partir do eixo da competência. E a competência em informação, o treinamento, ele parte do profissional da informação que tenta instruir o usuário a utilizar estrategicamente aquele recurso. Porque no passado nós tínhamos um usuário preocupado muito mais passivamente em acessar a informação, normalmente para uma pesquisa, uma aplicação específica. Hoje a gente tem um usuário mais exigente, com um conjunto maior de documentos disponível para o seu trabalho, e, obviamente, mais carente e vulnerável dentro do contexto informacional. E surge dentro do campo da biblioteconomia, da ciência da informação e, certamente, atingindo outras áreas, a discussão sobre a competência informacional, que nada mais é do que um conjunto de habilidades e o desenvolvimento de conhecimentos e competências para o uso e o tratamento técnico da informação na perspectiva individual e estratégica. Então, você orienta o seu usuário, o seu público, a fazer uso da informação que você dispõe, mas num sentido estratégico, dando a ele a orientação para que ele tenha uma noção completa do contexto da organização e da sua própria instituição. Então, nós estamos começando, temos várias iniciativas em curso, por exemplo, aqui com o Arquivo Central, nós temos um trabalho de discussão das diretrizes da política de informação da Universidade de Brasília, que é um trabalho que integra várias unidades acadêmicas.
Temos a iniciativa também, uma ideia que estamos tentando construir com o CPD, de formação para o curso de especialização, mestrado profissional na área de informação para os técnicos. E estamos iniciando, na sexta-feira passada, um trabalho de formação dirigido à graduação. Então, são iniciativas que vão fomentando uma capacitação institucional para as questões de informação. Porque é incrível, e todos aqui são de arquivo. Deixa eu perguntar, ou alguém trabalha com outro setor aqui, área de atendimento, administração, gestão? Eu não trabalho na área de arquivo, mas eu trabalho numa área, eu sou produtora cultural. Então, trabalha com informação. Informação e a organização e não é a preocupação, é o tratamento para que essa informação tenha a sua devida organização para o uso e para a divulgação e para a disseminação. Então, todos os demais são da área de arquivo? Eu trabalhei com a informação das publicações do Diário Oficial. Ah, tá, com a parte de divulgação. No Diário Oficial da União, aqui, do que sai aqui da universidade para o diário, os atos. Ok, então aqui, eu sou da área de comunicação, sou jornalista, mas atuo no campo da biblioteconomia e também dando aula para os outros cursos, né, para a ciência da informação, arquivologia e museologia agora, dentro da Faculdade de Ciência da Informação. Então, com o passar do tempo, a gente vê que os perfis profissionais eles vão se tornando mais ecléticos. E dentro de uma universidade isso é necessário. Por quê? Não sei se acontece com vocês, eu acho que a gente sente um pouco, o pessoal da área de informação, às vezes um desconhecimento ou um estranhamento das outras áreas em relação ao que a gente faz. Parece que eles não entendem ou têm uma dificuldade de entender o alcance e a dimensão do trabalho de tratamento técnico. Então, a gente fica naquele dilema em tentar explicar, né, convencer, porque tem que ter também um pouco do canto de sereia, e demonstrar que essa atividade técnica ela tem todo um conjunto de métodos de organização e que tem fundamentos de natureza metodológicas, teóricas, e às vezes isso tudo vem atrelado a normativas internacionais que precisam ser cumpridas e organizadas dentro de trâmites que são próprios daquela área. E não é uma questão de disputa de território. A área de informação é uma área transversal, muito mais do que as outras áreas. E às vezes a gente entra nesse dilema porque as áreas não nos enxergam, né, de uma maneira mais amistosa, amigável, mas reconhecem que tem hoje problemas sérios de informação. E às vezes recorrem aos arquivos ou às bibliotecas com materiais ou com acervos que às vezes são importantes, outras vezes precisam ser descartados rapidamente e eles não sabem, né, como lidar com esse tipo de problema. Então aí vem o profissional da informação que tem todo, né, um conjunto de regras que vai, né, explicitar para as pessoas ou para esses usuários essas dificuldades. Mas assim, o diálogo nesse contexto é muito importante. Então você precisa explicar, contar de novo, voltar até que as áreas comecem a enxergar a importância da área de informação como realmente uma utilização estratégica. E assim, eu acho que o ponto de partida para uma instituição é uma reflexão sobre o seu aspecto, a sua missão, o seu aspecto, no caso da universidade, educativo, aonde ela quer chegar com o projeto de universidade que tem e quais são as estratégias que devemos juntos desenvolver para alcançar essas metas. E esses planejamentos de desenvolvimento institucional, às vezes, são muito complicados, porque a gente lida com, né, questões múltiplas, interesses distintos, enfim. Então, o que a gente vai falar hoje, na verdade, é o desejo, um trabalho de um grupo de pesquisa, mas também que envolve outros grupos e setores que estão trabalhando firmemente nos últimos anos para tentar construir essa política de informação, agregando essas técnicas de competência a todas as áreas. Tá, obrigada, né? Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente alguns dos trabalhos já publicados pelo grupo dentro desse tema. E o interessante é que nós começamos um trabalho intenso, e são capas de livros publicados pelo grupo de pesquisa.
Esse já em 2006, um trabalho que a gente desenvolveu nos 2 anos anteriores e, na sequência, trabalhos desenvolvidos com o Núcleo de Estudos em Saúde Pública, o NESP, do Departamento de Saúde Coletiva da UNB. E, junto com o Departamento de Saúde Coletiva, a gente desenvolveu um programa de formação de competências dirigido a agentes comunitários de saúde. Foi super interessante e gratificante esse trabalho, né? De capacitação em relação ao uso da informação para a atividade desenvolvida pelo agente comunitário de saúde. Então, quando você vai propor uma oficina de capacitação dentro do eixo, você faz um diagnóstico de perfil e contexto, verifica qual é o propósito daquela atividade e identifica quais são os documentos e as bases com os quais aquele grupo pode contar para desenvolver as suas metas de trabalho, né, as suas respostas às questões que virão no decurso daquele projeto, até que você tenha significativamente um resultado concreto. Isso tem toda uma construção e um método de trabalho. Nós fizemos essa primeira publicação com um conjunto de pesquisadores do Brasil e do exterior, para tentar ainda naquele momento identificar pesquisas que existiam, eram muito ainda irrisórias no campo da formação, das técnicas, dos métodos de formação, mas em seguida foram 9 livros. Esse específico, porque trabalhamos com 11 publicações dessa série Tempos, que foi editada com o patrocínio do Departamento de Saúde Coletiva, com o apoio da OPAS e a Fundação Oswaldo Cruz. Então, várias entidades financiaram esse trabalho de pesquisa. Agora, esse livro, particularmente, ele relatou toda a experiência de formação com os agentes comunitários. Desde o programa de formação, né, do que foi ensinado a eles, dos exemplos de construção dessas estratégias e do trabalho que foi desenvolvido por eles a partir dessa estratégia nas comunidades. Então, vem o relato do trabalho e a gente fez, junto com a professora Aurora, um trabalho de divulgação dessas atividades. Pode passar. Esse trabalho foi publicado pela professora Valéria também no eixo, mas já trabalhando com isso foi no Ministério da Cultura, foi o resultado da tese de trabalho dela, com o programa GESAC, que é o Governo Eletrônico do Serviço de Atendimento ao Cidadão, um projeto que incorporava o Ministério da Comunicação e também parte do Ministério da Cultura apoiou esse projeto. E ela fez também um trabalho de treinamento, né, dirigido a esse aspecto de inclusão nos pontos onde havia uso de equipamentos e computadores dentro do programa do GESAC. A gente trabalhou, né, a professora Valéria, com a orientação do nosso grupo, fomentando oficinas de capacitação para a inclusão digital com comunidades mais pobres em vários locais do Brasil, e esse trabalho foi relatado pela Valéria nesse livro. Mais recentemente, esse trabalho de alfabetização informacional, nós conseguimos já os resultados daquele projeto preliminar anunciado no livro anterior, a gente conseguiu publicar um outro trabalho com os resultados, e nesse livro, que foi publicado no Brasil e na TREA, que é uma editora da Espanha, nós apresentamos a metodologia, os indicadores que a gente consegue identificar a partir desse eixo da saúde um modelo de infoinclusão com resultados a partir daquelas matrizes de avaliação, com indicadores em relação à questão da inclusão ou com indicadores em relação ao uso de redes sociais. Então, tem uma técnica de trabalho e é apresentada nesse livro. E, por último, eu acho que a iniciativa mais recente que eu poderia destacar e que, na verdade, surge como num contexto político, boa parte dos países que têm movimento de formação, que reúne vários pesquisadores de eixos distintos, publicam declarações, que são manifestos de natureza política, em que entidades científicas se unem para apoiar ou se manifestar contra determinada situação ou movimento. E no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, nós conseguimos reunir várias entidades associativas e científicas e conseguimos redigir e aprovar pela FEBAB, no caso, que foi a promotora do evento, do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, que é um evento importante que reúne em torno de 2.000 profissionais de várias áreas. Então, em 2011, nós conseguimos publicar finalmente uma declaração no Brasil sobre o tema.
porque já existem declarações publicadas em vários países. Numa manifestação, isso tem um peso político importante, de que os profissionais estão juntos para declarar à sociedade questões importantes relacionadas à informação. Então, é uma postura importante política em que os profissionais dizem, olha, precisamos agir dessa forma. De que maneira a política pública vai implementar isso? Por favor, vamos fazer essa discussão pontualmente nos estados, nos municípios, mas isso é importante. Então, esse documento, acho que depois dele nós já tivemos um outro documento, que foi o Manifesto de Florianópolis, que foi mais dentro de um contexto das discussões das manifestações, e aportamos um conhecimento sobre vulnerabilidade social, as questões relacionadas à segurança pública, educação, mobilidade urbana, tudo isso e o contexto da informação. Como é que a gente consegue construir uma discussão sobre mobilidade urbana ou sobre segurança e questionar aos profissionais de informação qual é a nossa responsabilidade nesse contexto? Quando a gente discute segurança pública, onde entra o profissional da informação? Qual é a nossa responsabilidade? Porque também não podemos nos isentar e achar que a responsabilidade é só do governo ou só de determinadas entidades. Então, a discussão ela tem que também questionar o profissional e a sua postura dentro do contexto. E esse tipo de documento ele é muito importante nesse sentido, porque ele serve de diretrizes para que as instituições e os profissionais comecem a trabalhar dentro daquela perspectiva, né? E aqui, a Universidade... Pois não. Onde que dispõe esse documento? Esse documento está na internet. Se você botar Declaração de Maceió 2011, competências, ele vem lá. Ele está publicado na página do IBICT, na página da FEBAB, em outras instituições também, as associações de bibliotecários, muitos estão divulgando. Mas certamente na página do IBICT e da FEBAB. 2011, isso. Obrigada. E aqui na Universidade de Brasília, como é que a gente se posiciona nessa discussão? O Arquivo Central, né, agora Arquivo Central, né, eu não chamo mais SEDOC, o Arquivo Central é um locus assim, de fortaleza nessa discussão. A discussão da memória, que surgiu aqui mais efusivamente há 2 anos atrás, no aniversário, né, do 50º da Universidade de Brasília, de repente surgiu, né, veio à tona toda a discussão do conceito de memória, né, onde está o nosso acervo, onde está a nossa memória, onde estão os nossos documentos, o que vamos fazer com eles. Então, todo mundo começou a trabalhar o conceito de memória e aí chama o arquivo, chama museu, chama biblioteca, chama comunicação, chama todo mundo que mexe com informação para dizer para a universidade cadê a sua memória, o que a gente está fazendo com ela. E o interessante é que a UNB é uma universidade tão jovem e já tem problemas gravíssimos de memória. E isso estimulou, digamos assim, a essa discussão, né, dos profissionais e também das entidades, dos setores envolvidos sobre a memória da Universidade de Brasília. A preocupação em não deixar que essa memória se apague, ou seja, desconstruída, sem essa orientação técnica adequada, né? Eu trouxe para vocês um vídeo sobre o Darcy Ribeiro, não sei se vocês já tiveram curiosidade de pesquisar sobre ele, ler, e eu comecei um trabalho, ele está aqui já em stand-by, um trabalho com a disciplina de graduação, de formação e fomento para a iniciação científica, só um minutinho, e aí eu comecei a perguntar para eles se eles sabiam quem era o Darcy, e boa parte dos alunos não conhece o Darcy, não sabe do Darcy, o projeto dele, a ideia dele. E aí o grupo fez uma pesquisa, vou passar esse vídeo aqui, e depois falar do projeto dele de universidade para contextualizar dentro da competência em informação, do contexto da informação. São 6 minutos. Acho que tem que abrir tela e aumentar o som um pouquinho. Você tem como aumentar o som? Acho que no computador pode aumentar também. Deixa eu te ajudar. É isso. Tem um Isso. Parlamentarista, chefe da Casa
Com a inauguração de Brasília, foi chamado pelo presidente Juscelino Kubitschek para idealizar e ser o primeiro reitor da Universidade de Brasília. O Darcy político foi ministro da Educação do Brasil parlamentarista e chefe da Casa Civil de João Goulart, já sob o presidencialismo. Ordenou a implantação das reformas estruturais sugeridas por Jango, com o golpe militar em 64, e os direitos políticos cassados, foi exilado. Morou em vários países da América Latina, onde ajudou na reforma de universidades. Nesse período, dedicou-se à produção literária. Nascido em Rio, voltou ao Brasil depois de 12 anos de exílio. Ajudou a fundar o PDT na década de 80. Em 1982, foi eleito vice-governador do Rio e tornou-se secretário de Cultura e Educação de Leonel Brizola. Plantou CIEPs, escolas que revolucionaram a educação básica do Estado. Em 1990, foi eleito senador. A sua passagem pelo Senado foi marcante, né? Quer dizer, o Darcy ocupava um espaço importante das ideias, da criatividade e da discussão das questões nacionais. E hoje ele faz falta, né? A gente sente o vácuo do Darcy no Senado. No Senado, Darcy foi o autor da lei que tornava todo brasileiro doador de óculos. 50 anos de experiência como educador o ajudaram a relatar a lei de diretrizes de base. É uma lei que é responsabilidade e liberdade. É uma lei também que permite a renovação do ensino médio e, sobretudo, faz uma reforma profunda na universidade. Darcy recebeu o título de professor honoris causa da Sorbonne e de várias universidades ao redor do mundo. Em 1992, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Incansável, se dedicou à preservação do meio ambiente e da memória. Ajudou a tombar mais de 96 quilômetros de praias e costas do litoral fluminense. Também colaborou na criação do Memorial da América Latina, projetado por Oscar Niemeyer, em São Paulo. E fundou a Universidade do Norte Fluminense, em Campos, no Rio. Uma figura realmente marcante na vida brasileira desse século. Ele foi abrangente, foi rico, foi desafiador e um rebelde, permanentemente um rebelde. Quer dizer, até na doença dele ele foi um rebelde, ele fugiu do hospital. Ele queria viver, ele tinha uma vontade imensa de viver. Né? Isso dava a ele uma força muito grande. Né? Darcy Ribeiro era, acima de tudo, um apaixonado pelo Brasil. O que eu tenho para o Brasil é exaltação, de sentir tudo que ele pode ser, vai ser, há de ser, e tudo que ele ainda não é. Eu tenho pena que nos meus anos eu fiz força no Brasil, dá certo. Eu tenho pena de que demore pelo politicismo até morrer e fico com vocês encarregados de fazer esse país. Mas façam, sem copiar ninguém. Realizando potencialidade dos poucos, potencialidade de ser imensa. Uma civilização tropical e uma civilização mestiça e, sobretudo, uma civilização humana que herdou dos índios essa capacidade, esse talento promovido dos negros, essa espiritualidade e dos europeus, a tecnologia e a sabedoria europeia. Nós estamos prontos para ser uma das civilizações do mundo. No último ano de sua vida, Darcy se dedicou à Universidade Aberta do Brasil para promover o ensino à distância. Ele lançou o projeto Caboclo, dedicado ao desenvolvimento da região amazônica. Criar técnicas para que a floresta possa viver é muito importante, mas é importante que ela possa ser explorada e que ela possa assegurar a prosperidade e a comunidade que vive dentro dela. O projeto Caboclo é isso. Ele tenta dar uma solução para permitir a Amazônia sobreviver, o grande jardim da terra, mas ao mesmo tempo, o que é ainda mais importante é para permitir que o povo da floresta, os caboclos, os índios, possam sobreviver também com uma perspectiva de prosperidade. Darcy Ribeiro nasceu em 26 de outubro de 1922, em Montes Claros, Minas Gerais. Foi antropólogo, professor, educador, político e escritor. Tem uma vasta obra publicada e editada em várias línguas. Morreu de câncer em 17 de fevereiro de 1997, aos 74 anos. Sou homem de campo, teve sempre preparando, lutando, dando
esforçar pelas causas que propõe. Elas são muitas, demais. A salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, o socialismo de verdade, a universidade necessária. Na verdade, somente mais fracassos que vitórias em minhas lutas, mas isso não importa. O que seria ficar ao lado desse vencer nessas batalhas. Ok, pode baixar e voltar para o slide, porque assim, eu acho significativa a visão do Daci em relação ao conceito da universidade, e ele tinha um carinho todo especial pela Universidade de Brasília. Esse é o documento, né, que foi publicado posteriormente, facsímile, por ocasião do aniversário da UNB, que reproduz a lei de criação que institucionalizou a Fundação Universidade de Brasília. Esse documento hoje está disponível, inclusive, em formato eletrônico. Ele foi republicado e hoje está disponível com os elementos que compuseram, pode passar. O desejo de construção de universidade, ou dessa universidade necessária do Daci. Por que que eu chamei, coloquei a figura do Daci dentro do contexto da informação? Porque um dos pré-requisitos importantes de uma política ou de uma ação de formação é a pergunta aonde a gente quer chegar com essa política. Qual é o modelo de universidade que a gente tem e que a gente quer. Quando ele definiu que a Universidade de Brasília, claro, e era um modelo, um projeto muito bem construído, com pesquisadores, né, e grandes educadores da época, inclusive de outros países que ajudaram a construir esse projeto em seus vários aspectos, ele tinha uma ideia muito forte do contexto da informação nessa proposta. Então, a criação de uma educação de oportunidade aos jovens, né, com a diversidade de modalidades de formação científica, né, com a orientação focada, inclusive, na questão da tecnologia, que tivesse um comprometimento com Brasília e com a América Latina como um todo, né, garantindo também essa capacidade de interação com os centros culturais, com os centros de poder, ou com as políticas, e a obrigação de ter esse trabalho de integração com a política pública, enfim, buscando essa perspectiva cultural que libertasse, digamos, o jovem da mediocridade, que desse a ele uma oportunidade realmente de crescimento científico e profissional. Então, no documento original de criação, e vejam que nós temos aí, na época, um contexto. Em 1992 foi a data de realização do primeiro vestibular, 413 estudantes foram aprovados à época. A universidade hoje tem mais de 40 mil alunos. Então, a universidade realmente cresceu, e assim, cresceu dentro de um projeto que foi, digamos assim, modificado com o passar do tempo, sofreu intensas intervenções na época da ditadura, e assim, mas a história da universidade é uma história também que tem um diferencial importante e que impõe a nós, professores, técnicos, alunos, a responsabilidade de fazer uma reflexão sobre qual é o sentido de universidade, qual é o papel da área de informação nesse contexto. Então, nessa perspectiva, quando a gente vê a proposta do Daci Ribeiro, que foi o idealizador, junto com Anísio Teixeira e outros também desse projeto, a gente vê, pode passar, logo, nos riscos do Niemeyer, na discussão do que seria a Praça Maior da Universidade de Brasília, a preocupação dele em relação à questão da informação. Então, ele cria uma universidade, mas coloca junto da parte administrativa da reitoria, um museu, a biblioteca e o arquivo ainda embrionário dentro da biblioteca. Então, ele diz, a universidade se constrói assim, com o apoio da área de informação. E a ideia do projeto original dele, inclusive, era fomentar que os institutos e faculdades criassem os seus currículos e a sua formação, direcionando os alunos para o campo da pesquisa e da área de informação. Então, isso é um aspecto importante e precisa ser resgatado, porque mesmo no risco arquitetônico ou na ideia de um projeto de educação, ele alcança a dimensão da pesquisa e entende que a área de informação é transversal e é fundamental a capacitação desse aluno, independente de que área ele venha. E a gente está, nesse percurso, já há algum tempo, fazendo uma discussão sobre a memória da UNB,
tentando retomar o diálogo para a gente reconstruir o caminho, né, para onde queremos chegar com a discussão em torno dos espaços de informação da universidade ou do que queremos construir numa política integrada de informação. Já fizemos alguns eventos, eu coloquei esse slide aí para chamar a atenção desse trabalho que foi feito também com a liderança do Arquivo Central, de uma discussão sobre política de informação, que perpassa também uma retomada, ou pelo menos um diagnóstico das iniciativas que já existem, para que a gente possa criar um diálogo entre as áreas do conhecimento, proporcionando uma capacitação e uma estratégia inteligente em relação à política que a gente está construindo. Então, o que está acontecendo? Eu coloquei o exemplo da Lei de Acesso à Informação, porque o que acontece, às vezes, dentro da universidade é o que acontece, de uma maneira geral, nas outras instituições. Você tem, às vezes, no contexto de uma lei, a necessidade impositiva de uma aplicação, e as instituições estão com modelos e rotinas totalmente diferentes e às vezes, não estão preparadas para colocarem aquela legislação em curso. E aí cria um gap, um problema sério para os gestores e para as áreas de informação. Então, nós temos muitas leis que não conseguem ser implementadas exatamente por isso. Porque tudo bem, a legislação é uma estratégia interessante para fomentar e estimular que as áreas de informação se articulem, ou que promovam formações, estimulem a reflexão das políticas em torno disso. Mas, assim, há um gap muito grande, porque existe realmente uma rotina que não é preparada para trabalhar com a área de informação. Porque se a área é transversal, e aí eu me refiro à ação do arquivo, à ação da biblioteca, à ação do museu, à ação de um setor de comunicação, que transversaliza as áreas e impõe um conjunto de rotinas que agregam valor e potencializam a informação que é produzida na universidade. Se não há essa articulação, as rotinas ficam estanques e submergem dentro de um contexto simplesmente reproduzindo ações muito localizadas e que não terão impacto significativo nem na perspectiva institucional e também fora da instituição, né? Com licença, professora. Pois não. E acaba ficando inócuas, infelizmente, as ações isoladas. Isso. Às vezes você replica, está fazendo alguma coisa que alguém está fazendo também e você podia estar trabalhando junto. Então, existe todo esse conjunto de dificuldades exatamente porque falta o diálogo, falta uma compreensão do que o outro pode fazer para me ajudar e do que eu posso fazer numa rede de colaboradores. E falta definir também os papéis dos atores. As pessoas precisam enxergar o que é o arquivo, o que é a biblioteca, como a biblioteca transversaliza nas áreas, como ela fomenta um programa de informação que agregue valor às atividades fins da instituição para os técnicos, para os alunos, para os professores, porque isso é a obrigação das áreas de informação. Me irrita muito os profissionais que assim têm aquela postura, não, eu não vou fazer isso porque isso é o professor que faz. Né? Então, como é que eu posso achar que um arquivista não tem nada para me ensinar? Isso é um absurdo. Eu tenho que ter, professor, a humildade para saber que o arquivista vai me ensinar alguma coisa, porque eu não sei tudo. E eu não sou arquivista, eu sou de outra área, mas eu preciso do conhecimento do arquivo para tentar organizar o meu trabalho dentro da instituição. E assim, da mesma forma, existe essa dificuldade em você posicionar, no sentido didático mesmo e de trabalho integrado, o profissional técnico de informação nessa ação de formação, para que os usuários ou a instituição compreendam o papel dos setores de informação. Então, a gente tem que se posicionar também como alguém que ensina, postula, defende uma prática e coloca aquilo a serviço da instituição. Se você não conhece, não tem esse diálogo, os outros setores, as outras áreas não conseguem enxergar a área de informação e não entendem, acham que existe uma questão de território que já ficou ultrapassada. E é uma discussão de uma ciência que é do século passado. Nós estamos dentro de uma ambiência de produção científica que é integradora, ela é multidisciplinar e ela agrega as expertises na busca de soluções que otimizam a reprodução das informações, o seu tratamento técnico, o seu uso, etc. Né?
Então, esse processo de discussão de uma política ou de formação, ele tem que ser pensado estrategicamente, em cima de uma discussão sobre qual é o papel da minha instituição. E eu tenho acompanhado programas de formação de competências, por exemplo, na Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, que tem um trabalho desenvolvido por uma pesquisadora do grupo, a professora Regina, que está fazendo o acompanhamento, o desenvolvimento dessa atividade com uma doutoranda, uma mestranda, mas é no campo corporativo. Então, você discute, questiona missão institucional, os projetos, as metas a cada período, onde você quer chegar, qual é a estratégia de investimento, tem que ter uma discussão que integre os setores. E a área de informação, arquivo, museu, biblioteca, se posiciona ali e entra no percurso determinando ações, exigindo um investimento que é necessário. Senão a coisa não anda, e não anda para todo mundo. Ela para, e não é culpa de A, B ou C. Eu acho que a gente tem que juntar esforços, porque há uma discussão grande, um cenário muito complexo em função da questão da tecnologia, do avanço que você tem hoje em termos de acesso à informação, do anseio público em relação a discutir e ter essa informação reproduzida. Enfim, a gente tem que discutir, mas dentro de um espírito dialógico, para fomentar a discussão da pesquisa e da política de informação. Então, é só para retomar que a política não pode estar dissociada do desenvolvimento institucional, comentar com vocês que é indispensável o papel dos setores de informação como agentes que vão coordenar essa discussão e orientar as outras áreas, porque é o papel da área de informação fazer isso. Então, a gente faz porque a gente precisa fazer e tomar a dianteira do processo, porque é uma discussão que diz respeito a nós, profissionais da área de informação, arquivo, museu, biblioteca, e a gente tem que tomar a frente para discutir e apresentar o que é o certo, a metodologia aplicável, as relações que existem em relação a instrumentos, a práticas, etc. Né? Então, pode passar. Eu vou falar também um pouco da experiência que eu estou começando agora com essa questão da graduação, porque a informação acadêmica, ou que a gente disponibiliza para os alunos, ela precisa ser gerida nessa perspectiva também. E às vezes me assusta implementar um projeto sem esse questionamento. Quando eu com um grupo de pesquisa, várias unidades acadêmicas, não é só a Faculdade de Ciência da Informação, o SIC está participando, a Faculdade de Comunicação, quando nós começamos a discutir o programa de formação e informação para a graduação, nós identificamos que tanto os professores da comunicação, da área de informação, quanto das engenharias ou área de saúde, por exemplo, quase sempre têm os mesmos problemas com alunos em relação à gestão da informação, academicamente. Né? Por quê? Os alunos têm acesso a uma quantidade muito grande de materiais e não sabem o que fazer com eles. Então, a preocupação muito imediatista, às vezes, é atender prontamente um exercício ou uma atividade colocada pelo professor e, na pressa de atender, o aluno pesquisa no Google ou vai encontrar de um jeito mais fácil e não faz essa reflexão sobre a formação dele. E ele, como pesquisador dentro de uma universidade, que tem um modelo de produção científica que precisa ser conhecido e estabelecido. Então, ele age de forma aleatória sem essa reflexão. E eu acho que é a formação que induz a iniciação científica, ou a prática da pesquisa e do uso da informação, é uma prática de formação que diz respeito à biblioteca, a arquivo e a museu. Porque são esses locais, os centros de cálculo, como diz o Bruno Latour, que são os pontos de apoio que a instituição tem de fomentar esse processo de capacitação. É nossa obrigação construir isso, discutir isso entre nós e auxiliar a instituição dentro dos seus programas de formação. Eu estou dando exemplo de uma iniciativa que é dirigida a alunos, mas nós precisamos discutir uma que seja dirigida a técnicos, a professores, a pesquisadores. Nós temos muitos eixos de trabalho. E isso precisa estar declarado, as pessoas precisam enxergar essa necessidade para estimularem os programas de formação que cada um desses setores precisa fomentar. Só para
esclarecer para vocês, né, que a gente tem procurado dentro desse programa que iniciamos esse semestre, a criação de núcleos pedagógicos sustentados pelas bibliotecas setoriais que vão auxiliar os alunos a adquirirem técnicas e habilidades de pesquisa no uso dos materiais que a biblioteca disponibiliza. Porque é um investimento de milhões pagos pelo governo e a gente precisa usar isso. Os alunos precisam usar o que está disponível. Estou falando não só do portal da CAPES, da assinatura das bases de dados, que são investimentos altíssimos. Os alunos precisam conhecer, precisam utilizar esse material nas suas práticas. Então, a gente não pode pagar um preço tão alto e não ter um resultado à altura. Mas eles precisam fazer isso desde os primeiros semestres de estudo, já tem que vir com esse estímulo, com o reconhecimento, quais são as bases de dados da área dele, quais são os grandes expertise, as pessoas que se destacam na produção científica. Ele precisa saber, conhecer isso para buscar o caminho dele. E essa é uma tarefa dos profissionais da informação, dentro das suas particularidades. Então, no campo da biblioteca, a gente tem fomentado essa discussão com os professores para dar a oportunidade do desenvolvimento de um programa de formação com a base das setoriais, que é o que a gente quer fazer, com a compreensão de que o bibliotecário, nesse caso, tem que trabalhar junto com o professor para discutir com ele um programa de formação que seja útil àquele conjunto de cursos, utilizando técnicas, materiais, reproduzindo um conjunto de atividades que tem uma conexão direta com a prática de comunicação científica daquela área. O aluno tem que saber quais são os eventos da área dele, onde é que se produz a melhor ciência dentro de assuntos que ele acha interessante, quem são os especialistas que ele tem que se espelhar para buscar a sua produção, ou citar, tem que saber por que a gente cita, por que a gente faz um relatório com uma determinada característica. Tudo isso é habilidade e aspectos relacionados à competência informacional que ajudam o aluno e o profissional também a construir a carreira. E, às vezes, você não tem a oportunidade de conhecer essa prática no ensino médio, e o aluno entra muito cru dentro da universidade. E a aula ou o apoio que o professor dá, às vezes, em disciplinas de OTI ou metodologia, não é suficiente para dar a ele toda a segurança, toda a desenvoltura que ele precisa para ter um bom desempenho. Então, o sentido de fortalecer esses núcleos pedagógicos é fomentar essas práticas e esses treinamentos com o apoio dos professores para estimular a produção científica dos alunos. Então, obviamente, observando a questão da tecnologia, né, porque a gente tem um universo em que os alunos já trabalham no contexto de informação nas redes sociais, a questão da discussão da informação na multiplicidade de formatos que ela tem. A informação hoje não é só texto, ela é vídeo, ela é imagem, ela é um tutorial que conecta vídeo e texto. Então, é uma informação que a gente está chamando, Miranda e eu, de AV3. Né? Então, AV3, aguardem porque o AV3 vai bombar. AV3 é a sigla que indica a ânima, verbi, vocovisualidade. Então, é a ânima do sentido de criação, de alma, de espiritualidade, né? De você ter aquilo como um elemento espiritual de construção, e verbo e vocovisualidade, os 3 Vs, porque a gente precisa de uma linguagem para se expressar. E hoje a gente pode juntar tudo numa única prática. Essa nova geração que entra na UNB hoje é uma geração AV3. Ela já produz com essa perspectiva muito melhor do que nós professores, né, de uma geração anterior que ainda aprendeu, teve a formação ainda muito cartesiana, muito fechada, ou texto, ou imagem. Né? Hoje eles querem fazer tudo junto e misturado. Vamos adiante. Então, no movimento de formação de competências, eu costumo dividir essa atividade em 3 grandes grupos de aprendizagem. E os programas de capacitação, que são dirigidos a situações específicas, eu posso fazer um programa de formação dirigido a práticas de uso de materiais ou incorporados à dinâmica de uma instituição específica, como foi o caso da prática com os agentes comunitários de saúde,
posso fazer com qualquer outro tipo de profissional, inclusive com os próprios profissionais de informação. Eu poderia fomentar com a Cíntia um programa de competências e habilidades para os arquivistas. Aí nós faríamos o diagnóstico, estabeleceríamos uma meta, um propósito de atividade, um programa de formação para uso de uma documentação e prática que atingisse aquela meta num tempo definido. Então eu posso ter esse programa de formação que tem principalmente esses três eixos em vários tipos de situações, fomentando isso em vários níveis de atividades. Posso trabalhar isso numa biblioteca escolar, por exemplo, para alunos de ensino médio, mas também posso fazer isso com pesquisadores ou profissionais. Tá certo? Então, o movimento que define o contexto das fontes de informação e do conceito que elas têm naquela situação específica, ensina as técnicas de identificação e pesquisa, onde encontrar a informação que atende à minha questão de trabalho ou de pesquisa. Então, eu tenho um problema. Eu discuto com os meus pares qual é o problema que eu tenho, né, que a instituição tem. E dentro de um conjunto de técnicas, começo a identificar de onde poderiam vir as soluções e onde eu vou buscar a documentação, os materiais, as práticas que vão me resultar numa estratégia efetiva de uso desses materiais que me tragam uma solução para agora ou para o futuro. Então, eu uso da informação nesse espírito estratégico. Então, eu sei exatamente para onde eu vou quando eu escolho aquele registro, aquele documento, aquele método, aquela técnica. Então, é com essa noção, inclusive com as habilidades de comunicação implementadas, porque você identifica o problema, você identifica o problema com as fontes, identifica a estratégia de busca dos materiais que vão te ajudar estrategicamente a combater ou resolver o seu problema. E aí a terceira etapa de comunicação é fundamental nesse processo também. As habilidades de comunicação são treinadas para aquela situação. Sempre, por exemplo, no campo do ensino, da indução, no caso da experiência com iniciação científica, postulando a responsabilidade social do aluno, no caso do pesquisador, e a questão da ética na pesquisa. Porque, por exemplo, se o aluno está aqui, faz um curso de 4, 5 anos, sai com o canudo da mão, ele tem uma responsabilidade social enorme, que é uma instituição pública. Então, tem que ter essa noção da responsabilidade do profissional em relação a ter entrado numa instituição como a UNB, a responsabilidade que ele tem em desenvolver toda a dimensão acadêmica que ele precisa desenvolver no campo da extensão, no campo da pesquisa e construindo a sua carreira na graduação com responsabilidade, né? Então, dando também esse contexto geral. Não é aquela coisa pontual que vai resolver como uma receita de bolo aquilo e pronto. Então, é um ensinamento que procura o coletivo, que identifica o grupo, que fomenta uma estratégia. Então, todo e qualquer projeto de formação e competência tem que fazer essa discussão, senão ele fica perdido no ar. Ou então fica focado a questões muito pontuais, que se perdem porque exatamente não enxergam as suas conexões, né? Pode passar. Então, algumas das práticas que a gente faz, por exemplo, em relação à questão da análise da documentação, né? A relação com o uso e as práticas de organização do documento dentro de um sistema de regras, as propriedades comuns, relações que são genéricas ou particulares, e, obviamente, o que o documento atende dentro daquele contexto, como é que as comunidades fazem uso daqueles materiais, né? Então, aí você vê também, observando a questão tecnológica da massa documental, né, a importância dos suportes, dos seus formatos, a discussão sobre transferência da informação na construção de práticas de produção e uso. Por quê? Porque se eu tenho uma documentação, um acervo ou uma coleção que migra de um formato para outro, ou de um contexto para outro, junto com essa migração veio todo um ritual de uso e de estratégia de organização que se renova. E essa discussão precisa ser reconstituída e publicizada, porque mudam, as práticas mudam e as pessoas começam a pensar e enxergar a informação de uma maneira diferente, né? Então, só uma colocação, as variações dessas formas, né, e da identidade vão constituir, obviamente, caminhos distintos de estudo sobre comunicação e essas formas expressas de significação dessa informação.
Então, ao longo do tempo, a gente vê que a informação ou um tipo de documento que servia para uma prática específica, com o passar do tempo, é totalmente reutilizada. E a gente olha para uma documentação já com uma outra prática, com outro sentido. Pode passar. Então, e a compreensão de que o conteúdo depende do indivíduo, que vai receber a informação, da forma, né? E aí eu coloco o texto no sentido amplo, não é só o texto, né, escrito, mas a mensagem no sentido mais amplo, que vão propor modalidades concretas de leitura. Então, quando eu apresento um vídeo sobre o Daci, a forma de enxergar o antropólogo ou o professor é diferente de se eu passasse e entregasse um texto para vocês sobre ele, que poderia dizer a mesma coisa, mas a forma de enxergar, de ver, de sentir, de assimilar é diferente. E as combinações, as estratégias também estimulam as modalidades de compreensão de maneiras diferentes. E aí a gente tem produtores de textos, comunidades que interpretam e se integram a essas práticas de compreensão das informações, compartilhando essa relação com o escrito através, ou com a informação, através do uso comum de códigos, normas e interesses. O que é que nos une? O que é que nos faz constituir essa rede que discute a política de informação da Universidade de Brasília? Eu tenho que fazer essa pergunta para todo mundo para a gente tomar um caminho e sabermos para onde vamos, para onde queremos chegar. Porque se eu não faço essa pactuação, as pessoas começam a tirar para cada um para um lado. Então, para onde vamos? Para onde queremos caminhar? Então, essa reflexão que pode parecer boba, né, ela faz todo sentido. Que a gente precisa se enxergar como parte de um mesmo contexto. Então, eu tenho alunos do Gama que precisam se enxergar como alunos da UNB, que são colegas de alunos de Planaltina, de Ceilândia, porque são todos UNB. E eles têm que enxergarem a UNB com características comuns também, apesar de atuarem ou estudarem em campos diferenciados, né? E isso, obviamente, vai afetar a formulação de enunciados que expressam as ideias do documento, essa modificação e esse contexto que transforma a informação de um formato para outro, de uma tecnologia para outra, etc. Os métodos de técnicas e análise de classificação, por exemplo. Obviamente que o uso coletivo hoje é muito mais enfático, as práticas de produção da informação já induzem a essa multivocalidade ou a produção coletiva da informação. E, obviamente, pensar que qualquer informação disponibilizada, ela necessariamente tem um objetivo, tem que chegar a algum propósito. Pode passar, né? A questão do tratamento técnico, as competências que são incorporadas aí, porque o mesmo profissional da informação, aquele que é especialista, com doutorado, que é pesquisador, é uma pessoa que precisa aprender a aprender o tempo todo. Ninguém termina uma graduação ou um doutorado e acabou e pronto, eu sou perfeito para toda a vida. Não é assim. A cada ano a gente precisa aperfeiçoar, desenvolver melhores habilidades e competências, principalmente profissionais que lidam com informação. Esse contexto de tratamento técnico exige de nós uma reformulação permanente e uma antena ligada nas outras questões. Então, a gente precisa estar sabendo o que acontece no campo da cultura, da política, onde eu estou localizado, qual é o meu contexto, porque eu tenho que trabalhar de uma forma articulada, senão fica aquele caso isolado que não tem nenhuma integração. Pode passar. Então, obviamente, os programas de formação consideram, quando eles são avaliados, e a gente, quando se propõe a fazer uma oficina ou um projeto, implantar um projeto de formação numa instituição, eu preciso medir e saber se eu consegui atingir determinadas metas. Então, lá no projeto com os agentes, nós publicamos um livro com os indicadores dessa medição para os agentes comunitários. Então, para cada área, a gente pode estabelecer um conjunto de metas e métricas que vão resultar numa análise ou num relatório que possa indicar o sucesso parcial ou total daquela atividade, ou mesmo o fracasso e a falta de continuidade. Então, normalmente, pesquisadores, as ações de formação de multiplicadores ou profissionais e alunos, trabalham as questões relacionadas à identificação da necessidade de informação, a descoberta dos recursos, que mesmo os pesquisadores às vezes acham que sabem fazer pesquisa, sabem onde está a informação, e
as coisas mudam e todos nós precisamos de atualização permanente. Então, às vezes, de um momento para outro, eu, pesquisadora, com doutorado, com pós-doc, posso não saber pesquisar, porque eu não sei onde estão os recursos, né, que atualizam o meu pensar científico naquele momento, ok? Busca da informação e otimização de recursos, inclusive com a noção de time. Então, a gente tem aquele complexo, principalmente quando faz doutorado, de que vai conseguir abarcar o mundo com aquela tese e nunca consegue botar um ponto final. Então, a gente tem que fazer pesquisa ou fazer projetos com um time, tem um calendário. Olha, eu vou até aqui, quando eu chegar nesse momento eu já vou ter feito isso, e depois é um planejamento com ações em um tempo definido. Isso é fundamental nas estratégias de formação na área de informação. Então, a avaliação e exploração dos resultados, a gestão da informação, o que fazer dentro de um sentido de uma aplicação mesmo estratégica, com a preocupação em relação à questão da responsabilidade e a ética na utilização da informação. Isso é um eixo muito importante, observando que a produção da informação e a gestão hoje é sempre compartilhada. Ela não é mais pensada individualmente. Nós estamos trabalhando nesse momento com o apoio de 2 observadores internacionais, que são pesquisadores de outros países que participam conosco das pesquisas e que enxergam com um olhar, às vezes, muito crítico as ações que estão sendo conduzidas dentro dos trabalhos dos pesquisadores. Então, nesse momento, a gente conta com o apoio da professora Aurora, da Universidade Complutense de Madrid, e o professor Lau, que é da Vera Cruzana, lá do México, e também tem uma atuação importante na IFLA, que é a entidade internacional de bibliotecas, né? International Federation of Library Association. Então, o professor Jesus está nos acompanhando para, inclusive, indicar, fazer uma crítica ou comentário sobre os processos que estão sendo desenvolvidos nos programas de formação. Então, nas diretrizes internacionais, a gente usa como eixo principalmente o que é estabelecido pela IFLA. Existem outras entidades, como a ALA, por exemplo, que tem diretrizes de formação nesse campo. Nós adotamos orientações que vão, obviamente, nos ajudar a construir um modelo próprio. E dentro da concepção das diretrizes estabelecidas pela IFLA, existem essas preocupações em relação ao que a gente chama de competência em informação, dentro dos programas de formação, necessariamente o comprometimento, a obrigação em estabelecer um eixo com as normativas e as técnicas já consagradas pelas entidades científicas e reconhecidas naquele campo, o entendimento do compromisso institucional. Então, eu tenho que ter um compromisso da gestão superior de que aquele programa vai dar certo, porque há um investimento efetivo para isso. Planejamento, administração do ensino e aprendizagem. Então, eu tenho um programa de formação que vai para aluno, que vai para aluno desses níveis, que pode ser graduação e pós-graduação. Eu tenho um programa para técnicos, e os programas para técnicos indicam essas e essas atribuições encaixadas a essa política. Então, é um conjunto de diretrizes dentro desse processo de ensino e de aprendizagem, né? O desenvolvimento do pessoal como um todo, as teorias que vão evoluindo a partir disso e, obviamente, o que você pode indicar em termos de evolução a partir de cada construção. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu poderia trazer o exemplo de um programa de formação, como o que a gente fez com os agentes, ou o do GESAC, que foi um trabalho da professora Valéria, mas eu preferi focar, dar para vocês uma noção mais completa, digamos assim, mais macro do que é o contexto de formação e competências e como a gente deve implementar esses processos de formação numa discussão que contemple não só o eixo da biblioteconomia, que é uma preocupação que eu tenho com o meu grupo, de mostrar que a informação hoje não está só na biblioteca, ela está por toda parte, o aluno tem que enxergar como ele consegue a informação e que cada campo do saber, né, existe uma informação tratada e organizada com um objetivo específico. Então, enxergar as instituições de informação ou esses centros de cálculo, como diz o Bruno Latour, como instituições que vão ensiná-lo, né, dentro desse contexto e que ele consiga reproduzir esse contexto também como um agente multiplicador da ideia.
Então é isso, né? Estou disponível para que vocês possam fazer qualquer pergunta sobre as ações de formação. Você mencionou, já está disponível? Já, nós começamos na sexta-feira passada e é uma experiência interessante porque nós fizemos uma oferta de 50 vagas para alunos de graduação em cada campi. A única turma que nós ainda não conseguimos fechar, que eu espero que consiga resolver, foi a do Gama. Mas a ideia é fazer um programa de formação junto com os bibliotecários, com os pesquisadores, né, de vários campos, e dar essas noções de comunicação científica, de pesquisa, com o material da biblioteca, as bases de dados, por exemplo, do portal da CAPES, e essas bases internacionais que a universidade compra, ou que o MEC compra. Domínio público. Isso. Eu trabalhei um ano nele no domínio público. Porque a biblioteca já faz programas de capacitação com o portal da CAPES. São pequenas oficinas que ensinam a usar os repositórios da CAPES. Mas, assim, a gente não quer só colocar o aluno para enxergar o portal da CAPES. A gente quer uma coisa mais ampla e quer, inclusive, mostrar que a produção científica da universidade, de fato, se mostra nos repositórios institucionais. Estes repositórios são os repositórios que a universidade precisa fortalecer para dar à UNB a visibilidade internacional que ela tem em certo sentido, mas que ela pode fomentar e multiplicar, oportunizando a publicização das pesquisas dentro de uma dimensão internacional muito mais ampla do que a gente tem no momento. Até porque boa parte dos rankings internacionais que classificam as melhores universidades são baseados nessas publicações. No Brasil, a capacitação no uso dessas tecnologias. Então, você tem lá o sistema OJS, que é o de Open Journal System, que tem uns programas de capacitação para uso de editoração de revistas científicas. O CER, exatamente. Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas, que é a tradução do sistema do OJS. Então, tem o sistema de administração de eventos, que é também o SOAC, é outro sistema de administração de recursos de produção de eventos de comunicação científica, que as instituições já incorporaram às suas práticas. E hoje... Como? SOAC. SOAC. É o SOAC. Então, o IBICT, ele traduz e dá treinamentos no Brasil inteiro, aqui na UNB também, sobre esse tema. E o IBICT está colaborando nessa atividade e está ministrando o módulo de preservação digital, que é um módulo que ele divulga a ação de produção da informação para os repositórios institucionais. A gente precisa fortalecer, fomentar, valorizar os repositórios, porque a produção científica da UNB, o negócio da UNB tem que estar lá. Então, qualquer que seja a minha produção como professora ou como pesquisadora, é minha obrigação colocar no repositório. Então, vai dentro dessa linha. Então, os alunos, tem lá o repositório de monografias, tem o repositório de revistas. Nem todas as revistas foram incorporadas, mas assim, a ideia da biblioteca é dar esse treinamento para auxiliar os editores a incorporarem essa metodologia, né, treinarem para incorporarem toda a base da revista, aquela nova técnica, e poderem, digamos, chegar a outras bibliotecas virtuais, como o Cielo, por exemplo, que já consagra e utiliza indicadores em cima dessas ferramentas. Então, existe a preocupação em relação ao uso dos repositórios, mas também uma discussão mais ampla de comunicação científica que precisa vir à tona com isso, né? Qual é o alcance que os repositórios podem ter nesse contexto. Então, valorizando a produção da universidade, porque o nosso negócio é produzir conhecimento. Então, a universidade, o objetivo, né, matricial é a produção do conhecimento. Eu fiz essa pergunta até porque nós aqui do Arquivo Central, que a gente trabalha já com gestão de documentos há certo tempo, dizendo lá, por exemplo, plano de classificação de arquivo, né? Tem lá da área de pesquisa científica. E o que menos a gente encontra é pesquisa, pelo menos na área de arquivo, a gente não encontra mesmo, assim. A gente não conseguiu identificar meio qual é esse caminho, desde da produção, ou seja, PIBIC, ou PAC, ou PI, qualquer um desses P's. PIC, PAC, são tantos, né? Então,
Daí a gente não conseguiu ainda entender, talvez a gente vai começar a entender isso, entendeu? No momento que a pessoa produz, que é uma atividade totalmente finalística, a produção científica, então a gente entende como um documento de arquivo, tudo bem que entender nesse aspecto mais amplo de gestão da informação. Os repositórios institucionais, hoje você tem modelos em várias instituições de pesquisa, em universidades, em que você tem repositórios em vários conjuntos. Você tem tradicionalmente o repositório que fica sob a tutela da biblioteca, que são os repositórios em que você tem a literatura cinzenta, né, dissertações, as teses, monografias. Você tem a produção científica de fato nas revistas, por exemplo, relatórios técnicos de pesquisa. Muita universidade já disponibiliza os relatórios e os conjuntos dentro de classificações em que o pesquisador ou o aluno pode localizar facilmente aqueles documentos. Mas você tem repositórios também de outra natureza. E que mesmo numa perspectiva, por exemplo, do arquivo ou para outro tipo de tratamento técnico, aquilo pode ser recuperado e aplicado para o desenvolvimento de uma outra pesquisa ou de um outro projeto. Então, essa informação tem que estar acessível e disponível para que você possa qualificar e melhorar o trabalho de pessoas que virão depois de você. A ideia é essa. Muitas vezes não fica tão claro para a gente até que ponto, por exemplo, essa pesquisa é um documento de biblioteca ou um documento de arquivo. Então, por isso que é muito bom você ter utilizado. Depende do olhar, porque você pode ter um documento que no momento é um documento de biblioteca que depois se transforma no documento de arquivo ou de museu. Aí depende da situação. Nós temos esses repositórios, mas esse link com o arquivo no momento que ele seja arquivado mesmo, com uma produção científica, assim, é só meio que um problema que a gente constata, é que é muito difícil a gente na universidade. Pois é, mas veja só, a área de informação hoje ela é uma área dinâmica. O arquivo nem a biblioteca não pode ser visto, nem o arquivo nem a biblioteca, como algum local onde você deposita, né? Tem até aquela história do arquivo morto, e você enterra quando alguém precisar e você desenterra. Então, a informação hoje, as instâncias de produção da informação de organização não são assim. Elas são produtoras, estimulam, vivenciam. Na prática, o dia a dia das instituições interferindo mesmo nos processos. Porque você não consegue ter essa dinâmica se você não incorporar na ação do gestor ou da política de informação essa postura ativa dos setores de informação. E aí eu me refiro a arquivo, biblioteca, museu, a área de comunicação, que tem a preocupação em relação à questão da divulgação e da mídia, mas mesmo o setor de comunicação, ele tem que estar conectado também com o trabalho do arquivo, porque são ações que se complementam dentro de um contexto que tem que fomentar o negócio da UNB, que é produzir conhecimento. Né, resguardando a memória e a produção científica que a gente precisa ter, né, os documentos que nos ajudam a articular a parte administrativa, científica e acadêmica, mas assim, a gente tem que ter essa noção da dinâmica da informação e como podemos articular as áreas nesse sentido estratégico. Porque hoje as grandes universidades já têm programas de formação já desenvolvidos, né, e bem... Nesse contexto da área de comunicação e divulgação, os profissionais, eles são tão variados ali naquele momento, o mix da comunicação ali na hora, o design, o jornalista, as relações públicas, ali que estão trabalhando. Vocês acreditam que a gente pensa com muito zelo no formato do documento que sai, porque é de uma instituição? Né? O formato, que suporte é esse que vai sair esse documento? Então a gente pensa em tudo isso. É na logomarca da universidade, é na linguagem visual da universidade. Como é que a gente trabalha isso? O texto, como é que sai? As normas institucionais. Então, todo setor tem essa preocupação. O que falta, às vezes, é a gente identificar que alguns setores têm que tomar a dianteira nesse processo. Então, por exemplo, a gente vai fazer um manual técnico ou algum documento, e eu me lembro que há mais ou menos uns 2 anos a universidade lançou o manual de identidade visual com, inclusive, o mapa de aplicação da logomarca institucional. Então, se aquilo é lançado, e ali você tem todo um modelo de aplicação em papelaria, a parte administrativa já tem lá os modelos, eu não tenho que inventar a roda. Né? Então, por que eu vou pegar
E inventar uma coisa, se a instituição já criou, já tem um manual, já explica como faz, inclusive com as variações de cor e aplicação. Temos a fonte LibreOffice, Então, né? existe a institucionalidade, na prática não funciona. Aí o que falta? Falta incorporar aquilo que já foi estudado e definido, a rotina. Exatamente. Por que não funciona? Porque a rotina é estanque às vezes, é aquilo que eu coloquei, parou no tempo. Ficou viciada no processo ali que é mais cômodo, não quer mudar. Mas é um fator psicológico mesmo. Do acesso à informação. Né? Tem a questão do acesso E também. A gente estava falando da questão permanente de informar. Né? Não é um trabalho que você possa fazer uma unidade, seja uma biblioteca, um museu ou um arquivo, que, digamos, detém acervos, né, importantes para fomentar as atividades meio e fim da universidade, se você não tem essa informação constante, porque é divulgado, é informado naquele momento. No outro momento já são outras pessoas que estão trabalhando, trazendo pessoas. Por isso que é a questão dos arquivos também. Nós temos que fazer esse trabalho de conscientização, de educação. Que seja o arquivo o tempo todo. E essa questão que o Cultura da informação. levantou, que é muito importante para nós, é que, diferentemente das bibliotecas, né, os arquivos não lidam com o resultado da pesquisa, mas com o processo todo. Processo, transcurso todo, relatórios, atividades. Nós teríamos